Se você tem dificuldade com relacionamentos, o seu buraco é bem mais embaixo do que você imagina. E eu vou te explicar por quê. Um estudo que foi feito em Harvard, que levou 80 anos para ser concluído, nos traz os dados de que o que leva uma pessoa a se sentir infeliz não é nem a falta de dinheiro e nem problemas de saúde. Adivinha o que é? Isso mesmo. Problemas nos relacionamentos. As dificuldades que vocês têm para se relacionar pode trazer prejuízos para a sua saúde física e mental quase irreparáveis. E nessas próximas 3 aulas eu vou estar te acompanhando para te explicar o porquê é tão importante você saber se relacionar, você desenvolver habilidades para se relacionar. Até mesmo porque a gente nunca foi ensinado, nunca ninguém nos ensinou a gente a nos relacionar. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso com os amigos, a gente aprende isso vendo, por exemplos, né? A gente vê os nossos pais se relacionando e a gente acha que essa é uma boa relação. A gente vê novelas, né? Casais se relacionando em novelas. A gente vê colegas se relacionando, mas nunca ninguém nos ensinou a nos relacionarmos. Por isso que muitas vezes as nossas relações elas acabam sendo falidas e fracassadas. Até mesmo porque se a gente não se conhece, a gente não sabe como explicar para o outro o que é importante para a gente. Então, um bom relacionamento, ele começa de dentro para fora. Um bom relacionamento começa você aprendendo a se relacionar consigo, para daí sim você tirar da mão do outro o poder que o outro tem de roubar a sua paz. Eu vou te acompanhar aqui nessa jornada e nessa primeira aula nós vamos conversar sobre será que você realmente tem habilidades? Se eu fosse te pedir nesse momento para você se dar uma nota aí, de 0 a 10, qual nota você se daria para a habilidade que você tem para se relacionar? E eu não espero que você se dê 10. Até mesmo porque a gente vai sempre trazer a desculpinha, a nossa mente vai contar uma desculpinha de quê? Ah, mas eu não me dou bem nos relacionamentos porque meu marido é muito difícil. Ah, eu não me dou bem nos relacionamentos porque meu pai é desse jeito. Eu não me dou bem nos relacionamentos porque o meu chefe me incomoda, o meu filho é birrento. Não, eu quero que tu pare com essas historinhas que a tua mente vai te contar. Até mesmo porque as pessoas, elas estão ali lidando com as questões delas. Você é que tem que desenvolver as habilidades necessárias para aprender a se relacionar. E aí tu pode até pensar nesse momento. Ah, mas Aline, os outros são difíceis, os outros são complicados e eu que tenho que criar essa habilidade? Eu que tenho que desenvolver essa habilidade para lidar com os outros? Sim, é você que tem que desenvolver essa habilidade. Você desenvolvendo essa habilidade, você tira da mão do outro o poder que o outro tem para te manipular, o poder que o outro tem para roubar a sua paz, o poder que o outro tem para fazer você duvidar de você mesma. Eu sei que às vezes você está pensando, ah, mas é muito difícil isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu já passei por isso. Eu tenho 13 anos de experiência em consultório e eu não só já passei por isso, como eu já ajudei muitas pessoas a passarem por isso. Eu já fui uma pessoa zero habilidosa para me relacionar. Por isso que eu já tive tantos relacionamentos fracassados anteriormente ao relacionamento que eu vivo agora, ao meu casamento. E por que esses relacionamentos foram fracassados? Ah, porque o outro era chato, porque o outro me traía, porque o outro me incomodava, porque o outro fazia eu duvidar de mim mesma. É gostoso contar essa história, né? Traz um pouquinho de conforto para o coração, traz um pouquinho de calor, né? De colo. Nossa, tadinha de mim, eu sempre fui a vítima da situação. E aí é que tá, a chave mudou, a minha chave virou quando eu entendi que não foi o outro que roubou nada de mim. O outro não roubou a minha dignidade, o outro não roubou a minha autoestima, o outro não fez eu duvidar de mim mesma. Eu dei o poder para o outro fazer isso. A grande verdade é que eu não tinha autoestima. A grande verdade é que eu me sentia carente. E eu queria que o outro desse conta de suprir essas faltas que tinha em mim. Só que, adivinha, o outro podia fazer de tudo. E isso nunca ia ser suprido dentro de mim. Porque eu não enxergava isso. Eu não sabia nem quem eu era. Eu estava completamente sem identidade. Eu não tinha identidade. E foi a partir daí, me frustrando, me machucando, sangrando mesmo, né? Porque a primeira relação foi uma relação angustiante. Uma pessoa realmente que me manipulava, uma pessoa realmente que não tinha uma boa índole e um bom caráter. Me colocou lá embaixo. Mas o meu segundo relacionamento, que eu me relacionei com uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Por que não deu certo também? Porque eu sangrei as minhas feridas nesse segundo relacionamento. Tudo o que eu tinha de dor, tudo que eu tinha de desconfiança, eu sangrei essa ferida nessa minha próxima relação. E também não foi um bom relacionamento.
É claro que não foi um bom relacionamento o tempo todo. Toda relação, toda situação tem momentos agradáveis, tem momentos bons, afinal é por isso que a gente fica ali. Só que quando tu percebe que tu tá te alimentando de muito pouco, quando tu percebe que tu tá te alimentando apenas de momentos, né? Tu entende que essa falta em ti, essa falta de habilidade é o que tá trazendo prejuízos e fazendo tu te satisfazer com muito pouco. Eu posso te garantir que relações mais ou menos é igual a vida mais ou menos. Relações ruins é igual uma vida ruim. Você já deve ter passado por essas situações, né? De um dia você ter uma coisa muito importante para fazer, mas na noite anterior discutiu com seu marido. De, às vezes, ter brigado com seu filho de manhã antes de sair para o trabalho. De ter tido um desentendimento ali com seu chefe naquele momento. E aí, você passou um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim. Tem pessoas que passam uma vida ruim por causa disso. Porque elas geram traumas em cima dos seus relacionamentos. Esses traumas, se não forem bem elaborados, você pode arrastar ele pela sua vida inteira. E o trauma é a dor de não se conhecer. Porque se eu me conheço, independente se é um trauma pequeno ou um trauma grande, eu vou ter habilidade para lidar com aquela situação. Tem pessoas que me trazem no consultório questões do seu relacionamento, sempre apontando para o seu parceiro ou para quem está ao seu redor. E eu sempre trago um questionamento. Será que você também não é uma pessoa difícil de lidar? Será que você também não é uma pessoa que também não é tão agradável em todos os momentos? Será que você não está sendo a parte chata da relação também? Aquela pessoa que está ali no modo mimada, no modo espera. Ai, eu tô triste, o outro tem que me entreter. Eu estou chateada, o outro tem que vir e me acolher. Eu estou com fome, o outro tem que vir e me dar comida. Será que você também não está sendo a parte chata e mimada da relação? É muito difícil lidar com uma pessoa assim. Aquela pessoa que vive no modo espera. Eu só vou ser feliz quando? Só vou ser feliz quando meu marido chegar mais cedo em casa. Só vou ser feliz quando meu filho fizer isso. Só vou ser feliz quando a minha relação melhorar. E aí você fica no modo espera. O pior do modo espera é você entender que você só vai entregar algo de bom quando o outro fizer algo bom. Esse é o modo espera, porque você se desidentifica de você. Quando você se desidentifica de você, você perde completamente a sua identidade, a sua capacidade de se relacionar. Nesse modo espera, é o momento que você vai ativar todas as suas crenças. Sim, as suas crenças limitantes. As crenças limitantes é algo que no cenário atual já está um pouco banalizada, né? Todo mundo fala de crenças limitantes, as crenças limitantes. Mas eu quero facilitar aqui para você. O que são crenças limitantes? As crenças limitantes nada mais é do que verdades absolutas que você contou para você e repetiu isso inúmeras vezes. Então, as crenças limitantes é aquela verdade, né? Eu tenho certeza que isso é isso. Você cria uma verdade absoluta e você cria causas e condições para confirmar essas verdades absolutas o tempo todo. Então, não importa quem esteja do seu lado, não importa o quanto o seu parceiro mude, não importa o quanto as coisas melhorem, você sempre vai achar um jeito, sempre vai colocar um óculos, criar uma ótica para confirmar essas suas crenças, essas suas verdades absolutas. Eu quero que nesse primeiro momento você pense, o que você tem como verdade absoluta aí? Vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Eu tenho uma amiga, vou até trazer esse exemplo, que ela me diz sempre que todo homem é babaca. Todo homem é babaca. Ela sempre fala, não, todo homem é babaca. E ela repete isso inúmeras vezes. E isso se instala nela como uma crença há muito tempo. Hoje ela não se relaciona, ela não tem um relacionamento. E quando ela se relaciona, por mais legal que a pessoa seja, por mais que a pessoa se dedique, ela sempre vai criar uma situação que confirme a crença dela de que todo homem é babaca. Aconteceu uma situação há pouco tempo atrás que ela estava com vontade de comer chocolate e pediu para a pessoa que ela estava se relacionando ir lá comprar chocolate. A pessoa foi no mercado, na maior boa vontade, foi no mercado, comprou chocolate, trouxe. E quando chegou em casa, né, a pessoa deu o chocolate para ela, só que ela gosta de chocolate preto. E a pessoa trouxe chocolate branco. E aí ela falou, tá vendo, ó, todo homem é babaca, mas que babaca, né? Como é que ele não sabe que eu gosto de chocolate branco? Como é que ele me traz chocolate preto? Tu entende? A pessoa fez todo um movimento de afeto, de carinho, foi lá, comprou, agradou, trouxe,
mas ela precisava de algum modo se apegar nessa crença de que todo homem é babaca, né? Então o que ela fez? Ela confirma essa teoria. Igual várias outras crenças que a gente ouve por aí, né? De que relacionamentos não são bons, de que é muito difícil se relacionar, de que eu tenho que aceitar o que tem e tá bom. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar também com o dinheiro, também com o seu financeiro. Existem várias crenças que permeiam por aí, mas eu vou te fazer pensar em 3 crenças que são a raiz, a base lá do iceberg. A partir dessas 3 crenças que vai se desenvolvendo todas as outras crenças que a gente ouve e conhece por aí. Essas 3 crenças são as crenças de desamor, de desvalor e de desamparo. Tenta identificar qual dessas 3 crenças ressoa aí dentro de ti. A crença de desamor, ela vai fazer você enxergar todas as relações e todas as situações com o olhar de: eu não mereço ser amada, eu não sou uma pessoa amorosa, eu não mereço o amor do outro, ninguém me ama, eu mereço ficar sozinha, eu não mereço ninguém. Ela vai fazer você sempre confirmar isso, tanto para as relações quanto para a sua vida profissional, as amizades, enfim. Você sempre vai buscar essa ótica de que você não merece ser amada. E aí eu vou te perguntar, como é que se comporta uma pessoa que tem essa crença de que não merece ser amada? Ela vai fazer de tudo para confirmar essa crença. Ela vai criar causas e condições que confirmem para ela, tá vendo? Ó, eu não mereço ser amada, ninguém me ama. Eu não sou uma pessoa fácil, eu não mereço o amor não é para mim, né? Por quê? Porque ela vai buscar causas e condições que confirmem isso. A crença de desvalor. Qual o valor que eu tenho para o mundo? Qual o valor que eu tenho para o mundo? Qual o valor que eu tenho para as coisas? Ah, ninguém me valoriza, ninguém me dá valor. Eu acho que eu não sou boa o suficiente. Eu acho que realmente não importa o que eu faço, eu não tenho nada para entregar para o mundo, eu não tenho valor nenhum. Eu não sou boa em nada, eu não tenho habilidade nenhuma. Como é que se comporta uma pessoa que entende que ela tem a crença de desvalor? Essa pessoa, ela vai fazer de tudo para confirmar esse desvalor dela. Ninguém me enxerga, ninguém me dá valor. Pô, todo mundo lembra de todo mundo, ninguém lembra de mim. Quando faz uma festa, todo mundo é convidado, a pessoa esquece de mim. Se eu não me faço presente lá, ninguém lembra de me convidar. O meu marido não lembra de datas. Tu vai se conectar com pessoas que te tragam essa questão de desvalor. Por mais que tu faça tudo. Tu cuide, tu limpe, tu cozinhe e tal, mas tu vai sempre enxergar, ninguém enxerga o que eu faço. Ninguém dá valor pro que eu faço. Nada do que eu faço é bom o suficiente. E aí tem a crença de desvalor. Dessa crença de desvalor se desdobra várias outras crenças aí, né? E a terceira crença é a crença de desamparo, que é aquela pessoa que se sente sozinha o tempo todo. Ninguém me ajuda, eu tô sempre desamparada, eu tô sempre sem suporte. Se eu não fizer por mim, ninguém vai me ajudar. Só que essa pessoa, geralmente, ela não abre o campo para ser ajudada. Ela não abre o campo para ser amparada. É aquela pessoa que ela vai trazer a sua autossuficiência como um modo de defesa, né? Ninguém me ajuda, ninguém me enxerga, ninguém me dá suporte. Se eu não fizer o meu, ninguém vai. Só que essa pessoa não abre espaço para os outros poderem ajudar ela. Então, essas 3 crenças base, elas são as bases, né? Elas são a raiz. As outras crenças permeiam em cima dessas 3 crenças. Eu vou te fazer pensar aqui agora, né? Quando você está com um sentimento que não é tão legal, por exemplo, você está ansiosa. Você está te sentindo ansiosa. Tu acordou de manhã, tu está ansiosa. E aí tu pensa, ai, tô tão ansiosa hoje, estamos aqui, né? Mas eu não sei por que, do nada, é sem motivo. Toda emoção, ela vem acompanhada de um pensamento, né? De uma situação que antecede. E se eu te perguntar o que tu estava pensando antes de ficar ansiosa? A primeira resposta que tu vai me dar é nada, não estava pensando em nada. Mas aí a gente tem que entrar com a questão da metacognição, que é pensar sobre o que eu estava pensando. E aí eu vou te puxar de novo. O que você estava pensando? Ou o que aconteceu momentos ou um dia antes de você ficar ansiosa? E você vai identificar, briguei com meu marido. Tive uma discussão com meu marido. Ou, eu queria fazer uma coisa e ele não fez, eu fiquei muito chateada e isso começou a me dar ansiedade. Então, percebe que essa emoção da ansiedade, ela tá vindo na base de um pensamento. Esse pensamento que gerou essa emoção vai gerar um comportamento. Essa ansiedade pode fazer você comer mais, você comprar mais, você brigar mais, você ir para a cama chorar, você ficar ali paralisado durante o dia inteiro e não conseguir produzir. Então, entende que um pensamento que gera uma emoção gera um comportamento. Então, vamos pegar de novo aqui o exemplo da ansiedade. Se você identificou que está ansiosa, identificou o que estava pensando, identificou o comportamento que tem a partir dali, escreve isso no papel. Pontua realmente isso no papel. E aí, eu quero que você pare e reflita.
Esse pensamento que me trouxe essa emoção, que me trouxe esse comportamento, qual sensação que ele me dá? Eu me sinto muito desvalorizada quando eu tenho essa ansiedade nessa questão. Tu entende? Crença de desvalor. Eu não me sinto amada. Eu sinto que ninguém me ama, eu me sinto isolada, me sinto sozinha. Crença de desamor. Eu sinto que eu tô sozinha no mundo, que se eu não fizer por mim, não adianta, eu não posso contar com ninguém. Crença de desamparo. Aí, tu já consegue identificar essas 3 crenças base. E em cima disso, você pode elaborar como você quer trabalhar com isso. Por que é tão importante a gente trabalhar essa tríade, né? Pensamento, emoção, comportamento, 3 crenças, desvalor, desamparo e desamor. Por que é tão importante isso? Porque é a partir daí que você vai começar a enxergar onde estão os seus déficits, as suas feridas, as suas lacunas, para você conseguir desenvolver, conseguir trabalhar a habilidade de se relacionar. Porque se você não sabe de onde vem o que você está sentindo, se você não identifica os seus comportamentos, se você não identifica os seus pensamentos, você não se conhece. Se você não se conhece, por que o outro tem a responsabilidade de te conhecer melhor do que tu? Se você não se conhece, por que o outro tem que ter a responsabilidade, o compromisso de suprir o que você não dá conta de suprir? Por que o outro tem que fazer isso? A gente vai tirar um pouco o foco desse outro e vai trazer esse foco para ti. Desde que a gente nasce, a gente aprende a ter as nossas necessidades supridas através do olhar do outro. Então, um bebezinho lá, quando nasce, ele chora, o que ele entende? Opa, chorei. Ou eu vou ganhar comida, ou eu vou trocar fralda, ou vou, né? Aí eu sorri. A mãe bate palma, o pai fica feliz, todo mundo fica feliz. Opa, se eu sorrir, eu estou agradando. O que é isso? É contraste, é dualidade, né? Tu vai entender que conforme tu age, tu tens um retorno, uma resposta do externo, daquilo que as pessoas fazem por ti. Começa lá com os pais, com os parentes, com os professores, com os amigos, com as relações. Percebe que começa lá da base? Então, o que eu tô querendo te dizer com isso? Que a gente aprende a se conhecer através do olhar do outro, através de um falso centro, através do que o outro me estimula se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado. E aí a gente cresce sempre querendo agradar. O nosso ego, ele quer sempre agradar. O ego, ele tem necessidade de agradar. E tudo bem, tá certo, a gente precisa disso. Só que quando a gente perde a nossa identidade para estar sempre agradando os outros, né? O que eu faço? Eu me traio. Quando eu me traio, eu me perco completamente de mim e eu viro refém das situações e refém dos outros. Então, voltando lá no início da nossa aula, o que eu faço? Eu dou o poder para o outro roubar a minha paz. Eu dou o poder para o outro fazer eu duvidar de mim mesma. E aí eu quero que tu enxergue que quando tu te trai para agradar os outros, para se sentir pertencendo, para se sentir fazendo parte, para se sentir validada, amada, querida, aceita, importante, tudo isso são coisas carregadas pelo nosso ego. O nosso ego, ele quer isso. E aqui eu não vou colocar o ego como vilão. Você tem que perder o seu ego. Não, eu quero que você entenda como funciona o seu ego, para você botar o seu ego como um funcionário seu e não como um patrão, não como o chefe da sua vida. Mas você entender que você precisa do seu ego para algumas questões, mas você não se trai, você não perde a sua essência. A essência é o que a gente é, o ego é o que a gente precisa para socializar. Então é como se fossem roupas, cascas que a gente veste. Pensa no seguinte, eu sei que eu tô com esse casaco, mas eu sei que eu não sou esse casaco. Eu posso tirar esse casaco todas as vezes que eu quiser. O ego é exatamente isso. Eu posso vestir e eu posso tirar. Agora, tem pessoas que pregam esse casaco no corpo como se esse casaco fosse uma verdade absoluta. E aí, o que eu faço? Eu reafirmo, né, e confirmo as minhas crenças limitantes aí. O que eu faço? A minha verdade absoluta é essa e pronto. Eu quero que, se você identificou alguma verdade absoluta que você carrega aí, você comece a questionar essa verdade absoluta. Vou pegar aquele exemplo que eu dei aqui da minha amiga, que ela disse que todos os homens são babacas, né? Vamos imaginar esse cenário, todos os homens são babacas. Eu quero que você comece a questionar esse pensamento. Por que todos os homens são babacas? Aonde que eu aprendi isso? Todos os homens são babacas ou um homem foi babaca comigo? Todas as relacionamentos, elas vão me trazer pessoas babacas ou uma vez eu vivi essa situação? Eu quero que tu entenda que um capítulo de um livro que tem 10 capítulos, se um capítulo não for bom, não quer dizer que o livro inteiro não é bom. Quer dizer que um capítulo não é bom. Então eu quero que você questione essas crenças. Não é porque um cachorro te mordeu que todos os cachorros mordem. Um cachorro mordeu, mas tem quantos cachorros no mundo que não vão te morder? Então questione essa sua dúvida, questione essa sua verdade absoluta.
Faça esses questionamentos dentro de você. Ah, o meu marido, ele não me ajuda em casa. Mas isso desqualifica ou desvalida coisas boas que ele te faz, né? Ah, ele não me ajuda em casa, mas nossa, ele sempre faz isso que eu gosto, me traz um presente, me leva pra passear, me faz carinho, me põe lá em cima. Então, às vezes, uma coisa que a pessoa não faz, não desqualifica a pessoa em tudo, que tu não vai generalizar tudo que a pessoa faz. É uma questão. É isso que eu quero que você comece a entender para você começar a desenvolver a sua habilidade de se relacionar. E agora, eu vou te fazer um questionamento para realmente você pensar. Onde você está hoje, né? Você hoje tem um relacionamento? Se sim, você é casada? Se tá namorando, não está se relacionando, mas tem vontade de se relacionar e não tá conseguindo um relacionamento? Tá num trabalho que você não se sente feliz? Tá num ciclo de amizade que não te faz bem? Eu quero que você se faça uma pergunta. Você está se relacionando por medo ou por amor? E aí até pode pensar, a primeira historinha que a tua mente vai te contar é: não, eu tô me relacionando por amor, eu amo essas pessoas aqui que eu tô. Sim, acredito, até acredito nisso. Mas eu quero que tu vá um pouquinho mais fundo nesse pensamento. Será que você não tá se relacionando por medo? Por medo de ficar sozinha, por medo de não encontrar alguém melhor, por medo de não conseguir se sustentar financeiramente se você sair dessa relação, por medo de não ter mais amigos se você sair desse meio de amizades, por medo de não achar um outro trabalho, então aqui não tá bom, mas eu aceito isso aqui mesmo. Será que você não tá se relacionando por medo, que é uma vibração muito baixa, e tá deixando de se relacionar por amor? O medo é uma das emoções que mais baixam a nossa vibração, que mais faz a gente perder a nossa identidade, que mais faz a gente fazer coisas que nos deprimem, que vai fazer a gente duvidar da gente o tempo todo. Será que você não está se relacionando por medo e não por amor? Se questione isso. Tem um relacionamento, você está casada. O que te faz ficar nesse casamento? Ah, eu gosto dele. Tá, mas o que é eu gostar dele? O que é eu amar essa pessoa? O que me faz ficar nessa relação? Será que você não está se relacionando por medo? Questione isso aí dentro de você. E não que se você identificar, eu estou relacionando por medo, então eu tenho que me separar. Não, não é esse o ponto. Se você está se relacionando por medo, você tem que se questionar. Por que eu tô com medo? Por que eu não me posiciono? Por que eu não digo, isso aqui eu não gosto, isso aqui não tá bom, isso aqui a gente tem que melhorar? É isso que eu quero que você entenda. Você se relaciona por medo ou por amor? Traz esse questionamento para dentro de você. Não deixe essas perguntas soltas. Isso vai te trazer uma lucidez, vai te trazer uma clareza muito melhor para você ter relações com qualidades. Então, a habilidade de se relacionar, ela envolve tudo isso que a gente está conversando, envolve tudo isso e muito mais, né? Eu quero aqui deixar esses questionamentos, eu quero levantar essas pontas aqui desse novelinho de lã que eu tô te trazendo aqui para te colocar para pensar. Eu quero te instigar. Não existe fórmula mágica. Eu quero que tu entenda que não existe um pó de pirlim-pim-pim. Não existe uma fórmula mágica de, tu faz isso, pronto, teu relacionamento vai ser perfeito. É evolução, é processo de evolução. A gente nunca para de evoluir. É processo de crescimento, é processo de constância, de comprometimento. Você tem que aprender a se comprometer com o seu processo de evolução. Senão as tuas relações vão ser relações falidas, relações frustradas, aquela coisa de que tu, então eu vou terminar, pula de galho em galho, ou então, não tá bom, mas é o que tem. E eu não quero que você tenha relações medianas, eu não quero que você tenha relações ruins. Você tem que aprender a ter bons relacionamentos, porque isso engloba a sua saúde física, isso engloba a sua saúde financeira, isso engloba a sua saúde mental. Tudo isso faz parte de um contexto saudável, é como se fosse uma engrenagem. Imagina um relógio, assim, que tem aquelas engrenagenzinhas, sabe? Não tem como girar uma engrenagem e as outras todas ficarem paradas. A partir do momento que você começa a girar, com dentes, você vai girar de baixo, que vai girar daqui, que vai girar dali. Então, se você mexe num campo seu que está anestesiado, automaticamente você vai mexer em todos os campos da sua vida. E aí você começa a entender se você tem ou não habilidades para se relacionar. E eu tô aqui para te ajudar nesse processo. Eu tô aqui para te ajudar nessa evolução. Eu sei que você deseja ter relacionamentos perfeitos. A mídia vende isso pra gente o tempo todo. Aquele casal maravilhoso que viaja o tempo todo, que não tem problema financeiro, não tem problema com filhos. Ou quando tem um probleminha ali numa cena de novela, na cena de um filme, como um passe de mágica, troca a cena, o problema se resolve. E a gente quer que a nossa vida também seja assim. Mas eu vou te contar uma coisa. A gente estando aqui para evoluir, as pessoas que estão ao nosso redor, os personagens que estão com a gente, fazem parte desse processo de evolução. Eu quero que tu entenda que não existe perfeição, existe evolução. Quanto mais a gente evolui,
mais perfeitamente a gente cria a habilidade de lidar com aqueles problemas. Às vezes tu vai olhar pra trás e tinha um baita problema que tu não conseguia resolver. Hoje, quando aquilo acontece, tu rapidinho consegue resolver. Por quê? Porque tu criou habilidade para resolver aquele problema. E eu quero que tu entenda que nos relacionamentos existem desafios, existem convergências, existem opiniões diferentes. Afinal de contas, são duas pessoas carregadas de história. O teu parceiro, ele vai vir carregado da história da família, do passado, dos antepassados dele, assim como você vai vir carregada de história da sua família, do seu passado, dos seus antepassados. Ali vai existir choques culturais, vai existir desafios de crenças, vai existir gostos diferentes e tu não tem que estar impondo para o outro o tempo todo ou aceitando a imposição do outro o tempo todo. Mas vocês dois podem sim, com maturidade, evoluir essa relação e eu vou te dizer que levar até um modo de quase perfeição. Se você percebe que tem problemas físicos contigo ou com teu marido que se repetem com muita frequência, por exemplo, mulheres, né? Problema de pele, psoríase, amidalite, dor no estômago, gastrite, intestino irritado, dores de cabeça, enxaqueca com frequência, né? Ou se tu vê que teu marido também tem um problema de saúde que se repete, será que essa sinalização que o teu físico tá dando, que o teu corpo tá dando, não quer te mostrar que tá tendo um problema ali, é um pisca-alerta, olha, para e olha isso que tu tá engolindo, para e olha essa emoção que tu não tá digerindo, para e olha esse problema que tu não tá querendo olhar, tu não tá querendo resolver. Por quê? Porque é desconfortável. E aí eu quero que tu entenda que a gente só aprende a lidar com a rejeição sendo rejeitada. A gente só aprende a lidar com a angústia passando pela angústia. A gente só aprende a lidar com as dificuldades passando pela dificuldade. A gente sempre quer o quê? Desviar disso, porque não é confortável sofrer. Não é confortável passar por desafio. Só que como é que a gente cria imunidade? Peguei a gripe e tal. Como é que eu crio imunidade? Pegando a gripe. A melhor forma de criar imunidade para aquela gripe. Como é que eu não pego mais catapora? Tirando o ponto vacina, né? Pegando catapora. Depois o meu corpo entende que aquele vírus ali eu já identifico. A mesma coisa é o nosso corpo, são as nossas relações, são as nossas emoções. Como é que eu entendo? Como é que eu vou saber lidar com a rejeição? Como é que eu vou saber lidar com não? Como é que eu vou saber lidar com uma situação que está me desafiando? Como é que eu vou saber lidar com ansiedade, com angústia? Passando pela situação e desenvolvendo aquela habilidade. É isso que eu quero que você comece a compreender. Não tenha medo de sentir. Tenha coragem para olhar de uma forma adulta e madura para as situações. E ali sim, você criar habilidades para isso, entendendo que você vai tropeçar. Mas aí eu vou te trazer uma frase que eu quero que tu grave aí dentro de ti. Uma mente expandida, uma consciência expandida, jamais volta para o tamanho que era antes. Ou seja, conforme você vai lidando com as situações, jamais você vai voltar lá para a estaca zero. Você vai dar alguns tropeços, mas você não volta para a estaca zero. Você desenvolve as habilidades para lidar com isso. Então eu quero que você entenda que relacionamentos perfeitos não existem. Não compra essa ideia de relacionamento perfeito, porque isso é o que está sendo vendido para a gente o tempo todo. Existem relacionamentos reais, com pessoas reais, com dificuldades reais, para daí sim a gente conseguir crescer em cima disso, evoluir em cima disso. Eu quero que você entenda que se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter sonhos que se realizem, se você quer ter, por mais que seja uma coisa material, uma casa dos sonhos, uma viagem dos sonhos, um carro dos teus sonhos, você precisa estar alinhada, você precisa criar ali um mindset de sucesso com o seu marido, para vocês dois começarem a pensar de uma forma alinhada. Isso é um relacionamento bom. Isso é um relacionamento de, olha, isso aqui eu não concordo, dá pra gente ajustar aqui? Olha, vamos ajustar aqui, vamos trazer pra cá? Por quê? Porque enquanto os dois estão se desafiando, enquanto os dois estão competindo um com o outro, enquanto um está querendo marcar mais território do que o outro, a relação não vai para frente. Você se atropela o tempo todo. Você fica naquele sentimento de querer se provar o tempo todo, ou combater, conflitar o tempo todo. E isso não é legal, isso não é saudável. Por isso que eu te digo, eu posso te garantir, eu já tive relações muito ruins. Relações onde eu competia, relações onde eu sentia raiva, relação onde eu só mirava o outro e queria que o outro mudasse o tempo todo. E isso só me trouxe doenças. Na época, eu tinha desenvolvido psoríase, na época eu tinha desenvolvido problemas gastrointestinal, na época eu estava com subpeso, eu tinha perdido muito peso, eu estava quase num quadro de desnutrição, porque eu estava totalmente perdida de mim numa relação totalmente ruim.
Quando eu entendi que, olha, isso está acabando com a minha sanidade, está acabando com a minha saúde, e eu precisei me refazer, me reestruturar e voltar a confiar em mim, voltar a entender que eu sou um ser único e não era aquilo que eu merecia, eu não merecia estar naquela situação. Quando eu olhei para aquela menina que estava vivendo aquilo, eu disse, chega, sai daí. Só que mesmo saindo da relação, eu arrastei isso durante um bom tempo. Eu arrastei essa raiva, tipo, tomara que o outro ali não se ferre, tomara que não sei o que, lá, não sei o que. Eu arrastei isso durante muito tempo. E aí o que aconteceu? Eu consegui entender que eu não tinha raiva da pessoa. Eu consegui entender que eu não estava evoluindo porque eu ficava tendo raiva ou mágoa daquela pessoa. Eu consegui entender que eu tinha raiva era de mim. Eu tinha muita raiva de mim por ter me permitido viver aquela situação, viver aquele momento. E aí eu comecei a trabalhar o auto-perdão. Quando eu comecei a me perdoar, quando eu comecei a entender que aquela menina não tinha capacidade, não tinha habilidade, não tinha conhecimento para lidar com aquilo, que ela estava só ali lutando pela sobrevivência, querendo competir, querendo ser amada de todo jeito, eu implorava por amor e esse amor não vinha, eu tirei o poder da mão do outro, dele continuar, mesmo eu não estando com ele, dele continuar me machucando, porque eu estava arrastando esses nódulos de relacionamentos ruins e sangrando para as outras relações. Quando eu entendi isso, quando eu me perdoei e entendi que eu não tinha habilidade, parece que estourou alguma coisa aí dentro. E a partir daí, eu comecei a entrar mais madura nas minhas relações. Hoje eu tenho um bom relacionamento, porque eu estou completamente presente e consciente na minha relação. Se tem algo que está me incomodando, eu não vou apontar para o outro. Porque tu faz isso, né? Não, eu vou dizer, olha só, quando acontece isso, eu me sinto dessa forma, vamos conversar sobre isso. Eu aprendi a resolver as coisas e não a embolar as coisas. E não a querer que o outro adivinhe o que está passando na minha cabeça. Eu aprendi que se eu não fizer por mim, se eu não me posicionar, eu não vou conseguir evoluir. Aí é que está o grande barato. Porque quando nós dois nos alinhamos, quando nós dois começamos a criar um campo para nós dois de evolução, de maturidade, de crescimento, de olhar os desafios. Existem desafios, existem momentos que a gente se desentende. O que a gente faz? Para, respira, tá, agora vamos voltar a conversar. A gente tem maturidade para lidar com aquilo. Não são duas crianças tentando se relacionar, são dois adultos querendo fazer dar certo. E todos os dias a gente faz revisões do nosso relacionamento. Como estamos? Onde estamos? Para onde queremos ir? Aonde queremos chegar? E a partir daí o casal começa a sonhar junto, a idealizar coisas juntos, a planejar juntos. Então, pensa que começa do micro para o macro. É um pequeno movimento que faz um movimento, que faz um movimento, que faz um movimento, que aquela construção vira um muro bem grande. E eu quero que você volte a sonhar. Eu quero que você volte a idealizar relações boas, estando no relacionamento que você está ou entendendo que você não quer mais estar nesse relacionamento. O ponto aqui não é fugir, o ponto é você voltar a se olhar, voltar a se relacionar bem com você, para daí você desenvolver essas habilidades e colocar isso em prática. Eu posso te sugerir que você comece hoje. Faça essas revisões aí na sua vida hoje. Anota, respostas não vão vir na hora, mas você vai começar a ter lucidez. Essa neuroplasticidade, a nossa mente ela é acostumada a pensar e agir do mesmo jeito todos os dias para a gente economizar energia. Eu quero que você comece a entender sobre neuroplasticidade, que é a habilidade de criar conexões novas aí na sua cabeça para você começar a viver coisas novas. Lembra que eu falei? Relações mais ou menos, vida mais ou menos. Se você está numa vida mais ou menos, você precisa criar conexões novas para sair dessa situação. Na próxima aula, eu vou te trazer aqui algumas necessidades básicas que todos nós deveríamos ter tido lá na nossa infância e provavelmente a gente não teve. Faltou alguma coisinha lá. Eu vou te trazer 2 necessidades básicas para você refletir e conseguir, às vezes, identificar alguns gatilhos, algumas âncoras que estão ali te puxando para baixo. Eu quero te trazer para cima, eu quero te trazer para a tua consciência do teu eu. Então, na próxima aula, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso.